Aleluia. A paz do Senhor a todos, queridos amigos, irmãos, espalhados por todas as nações. Tudo bem com vocês? Deus os abençoe, aonde vocês estiverem. Queridos, quis fazer este vídeo para poder compartilhar com vocês um testemunho, entre muitos testemunhos. Eu quero compartilhar um testemunho com vocês para edificação da fé, para que vocês entendam que em tudo existe um propósito. Deus, ele não desperdiça nada. E o testemunho que eu quero compartilhar com vocês aconteceu na sala de fisioterapia. Isso mesmo, na sala de fisioterapia. Há alguns anos atrás, eu fui encaminhada para fazer fisioterapia em uma outra cidade. Devido aos meus problemas ósseos, eu tinha que fazer fisioterapia 3 vezes por semana. Então, imagina, né? Sair da minha cidade, enfrentar quase 1 hora de estrada para fazer fisioterapia 3 vezes por semana. Era muito cansativo, muito dolorido também, porque eu sentia muita dor. Mas glória a Deus, eu ia numa boa. E comecei o tratamento nesse hospital. E na sala de fisioterapia, na sala onde eu fazia a fisio, tinha 9 mulheres, cada uma no seu devido aparelho. E cada uma contando as suas histórias, né? Onde tem mulher, tem muita história para contar. E eu era a que falava menos, mas sempre ouvia com muita atenção. E conforme cada uma ia falando, eu ria, eu sorria, e ouvindo as histórias delas. Aí, uma mulher, ela perguntou assim para mim: "Esse sorriso é verdadeiro?" E eu disse a ela: "Sim, é verdadeiro." E aí ela perguntou: "Qual é o motivo que você veio para fisioterapia? Né? Qual é a causa?" Aí eu contei para ela, né, o motivo pelo qual eu estava ali. Contei toda a minha condição, a situação. E ela olhou para mim e ela falou assim: "Eu não acredito." Ela falou: "Não é possível, com tudo isso que você acabou de contar para mim, você consegue ter este sorriso." E ela disse assim: "Eu não acredito que este sorriso é verdadeiro, porque ninguém nessa condição consegue ter força para sorrir." E eu disse a ela: "Mas eu tenho força para sorrir." E ela perguntou: "Qual é o motivo? Me conta." E nisso todas as mulheres, né, prestando atenção na nossa conversa. E eu disse para ela: "Meu motivo é Jesus. Ele me dá graça, força para sorrir. Então, este sorriso é Jesus na minha vida." E ela olhou para mim, ela estava indignada. Aí, ok, ela parou de falar, né, e continuou fazendo a físio dela. E aí todo mundo voltou a conversar novamente, né? E aí um dia depois eu retornei à físio, porque eu fazia físio 3 vezes por semana. E ela sempre me observando. Tinha dias que ela não falava comigo e tinha dias assim que ela só me observava. E aí teve um dia que ela se aproximou de mim. Naquele dia eu não estava conseguindo fazer a físio como deveria, né, por conta dos movimentos, e eu sentia muita dor. E ela falou para mim: "E aí, cadê o sorriso?" E eu sorri para ela, foi natural. E aí ela falou assim: "Tá doendo, né?" Eu falei: "Sim, tá doendo, mas eu dou conta, em nome de Jesus." E eu sorri para ela. E essa mulher, ela caiu no choro, sabe? No meio das demais ali, ela começou a chorar, ela estava do meu lado, num aparelho ao meu lado, e ela começou a chorar, e eu perguntei para ela assim: "O que está acontecendo?" E ela contou
a história dela, né? Todas ouviram ali e todas ficaram comovidas com a situação dela, com o problema qual ela estava a passar. E ela disse para mim assim: eu não consigo sorrir. Eu não consigo sorrir. E ela disse assim: o seu problema é pior que o meu. O seu problema é pior que o meu. Como que você consegue sorrir? E eu disse a ela novamente, eu falei, é Jesus. E eu disse a ela, Jesus, ele pode te dar paz, alegria em meio às circunstâncias. Ele pode te dar. E ela disse, eu não acredito. Eu falei, acredite. Eu só sei que o tempo foi se passando, semanas se passando. Toda semana eu ali fazendo a fisioterapia, sempre que tinha oportunidade de falar de Jesus para ela, eu falava. Até que chegou um dia, na fisioterapia, ela perguntou para mim assim: Jesus pode mesmo mudar minha vida? Eu falei, pode. Se você entregar a sua vida a Ele, confiar nele, independente da situação, Ele pode mudar a sua vida e você também pode sorrir. Um sorriso verdadeiro em meio à dor. Com Cristo é possível. E esta mulher, ela entregou a vida dela para Jesus. Ela aceitou a Jesus. Eu fiz 4 anos de fisioterapia nesse hospital. E essa mulher, ela entregou a vida dela para Jesus. Ela foi para a igreja, né? Passou pelo batismo e hoje ela e a família dela servem ao Senhor. O que eu quero dizer para vocês, que não importa a circunstância, não podemos deixar de falar de Cristo. É possível sim sorrir em meio à dor. Com Jesus é possível. E eu glorifico muito a Deus, porque cada vez que Deus permite que eu vá para o hospital, que eu tenha que fazer um tratamento, enfim, eu penso assim, tem um propósito. Tem um propósito, não é em vão, porque Deus ele não desperdiça nada. Então, eu quero dizer para você, independente da sua luta, independente da sua dor, fale de Cristo, porque uma palavra, um olhar, um sorriso, aleluia, pode mudar a história de alguém. Uma palavra, uma atenção que você der a alguém, você pode estar salvando uma vida em nome de Jesus. Seja bênção aonde você estiver. Seja instrumento do Senhor aonde você estiver, independente da sua condição. Deixa Deus te usar. Este é um dos testemunhos que Deus operou em meio a um dos meus tratamentos. Deus os abençoe.